Assunto polêmico por aqui hoje, eu quero compartilhar com vocês cosméticos que eu comprei e não recompraria, e ainda outros cosméticos que eu vou mostrar pra vocês que eu não compraria, e vou falar tudo por quê também. Então eu encontro vocês depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então já vamos conversar sobre os cosméticos que eu comprei e eu não achei eles muito úteis na minha rotina depois que eu fui experimentar. E também tô sempre comprando cosméticos aqui pra trazer novidades pra vocês. Só que hoje é um vídeo diferente, né? Um vídeo mais polêmico assim, sobre cosméticos que eu não recompraria. E ainda alguns que eu vou mostrar no site ali depois pra vocês que eu não compraria e vou falar o porquê. Eu quero falar pra vocês também que não quer dizer que esses cosméticos sejam ruins, tá? Quer dizer que eles não funcionaram pra mim. E outra questão também é que eu vou fazer outras avaliações ali e vou falar por que eu acho que não vale a pena o custo-benefício. Então tem bastante coisa bem legal. Mas se vocês usam e se vocês gostam, não tem problema nenhum, tá? São ótimos cosméticos também, depende. Na verdade, todo cosmético é bom. Só que depende pra quem, né? Então depende pra qual pele, enfim, vocês podem ir deixando aqui nos comentários, tá? O primeiro que eu vou compartilhar com vocês é este aqui, que é a solução GABA da Simple Organic. Eu usei ele por alguns dias, eu não gostei de como ele ficou na minha pele. E também achei que não foi trazendo, ele diz aqui, um efeito já, no primeiro uso, assim, um efeito já como se fosse lifting imediato. E eu não senti isso na minha pele, então é um cosmético que eu meio que achei que não se encaixou ali, porque eu já uso outros ativos que têm muitas comprovações científicas, como o retinol, e tem o ácido hialurônico, que é bem conhecido, então esse aqui eu não recompraria, e sem contar que é um cosmético já também bem caro, então essa foi uma compra assim que eu não faria de novo. A outra foi essa bruma aqui da Oceane, não que seja também um cosmético ruim, mas a bruma, ela tem um efeito de hidratação. Como eu já uso um sérum hidratante e ainda depois eu passo um creme hidratante, tanto na rotina da manhã quanto na rotina da noite, não tem por que ainda eu aplicar, antes de tudo, seria o primeiro passo, né? Aplicar uma bruma, sabe? Não faz sentido fazer tantos passos assim de hidratação, a nossa pele ela tem ali um limite também de permeação de ativos. E eu achei que a bruma não foi tão útil assim na minha rotina de skincare. Mas me contem aí se vocês já usaram e se vocês compram, né, se vocês recomprariam. Então é um passo da minha rotina, assim, que eu acho que quando fica muitos passos eu gosto de algo mais prático, e aí a bruma eu acho que ela não se enquadra no meu perfil de rotina de skincare, então eu não compro de novo. E o próximo que eu comprei também há pouco tempo, numa promoção, foi esse aqui da Simple Organic, que ele é o Simple Sun, é o Daily Drops com FPS 30 mais CB2, este aqui, ó. Ele é como se fosse um óleo, eu não vou fazer resenha assim agora aqui pra vocês, mas eu só vou dizer por que eu não compro. Aqui hoje no sul tá bem frio, tá? Assim, tá fazendo... Aqui dentro tá bom, deve tá uns 20 graus, eu acho que tá uns 20 graus. Na rua que tá bem frio, assim, que tá uns 4 graus. Mas assim, ó, 20 graus e ele já parece que ele solidificou aqui embaixo, olha só. Não sei se... Deixa eu fazer assim, ó, daí vocês conseguem enxergar melhor. Aqui tem uma camada que solidificou os filtros. Então, o que acontece? Além de não ser um protetor solar, ele não foi testado como um protetor solar, ele não é enquadrado como um protetor solar. Ele tem um FPS 30, mas eu ainda tenho que passar depois um protetor solar em cima, tá? E outra questão também, que a textura dele eu não gostei. Ele é uma textura mais oleosa e eu acho que não se adequou assim à minha pele. Eu passo ele e ele tem aqui óleo de maracujá, enfim, outros óleos, e aí fica muito oleoso na minha pele, dá aquele aspecto assim de pele oleosa mesmo, não é aquela pele glow, é da pele oleosa, então eu não gostei, eu achei assim que ele não se enquadrou na minha rotina, porque além dele ter, ele tem alguns filtros solares aqui, que é os ativos, que são os ativos dos protetores solares, ele não se enquadra como um protetor solar. E aí eu não recompraria ele. Agora eu vou mostrar pra vocês, além de eu não ter gostado da textura, tá? Mas se vocês gostam, assim, ó, não tem problema nenhum, é um bom produto, só utilizem um protetor solar por cima, tá? Porque ele não é enquadrado como um protetor solar. Agora eu vou mostrar no site pra vocês alguns produtos, assim, que eu não compraria, tanto é que eu nem tenho, né? Então eu vou mostrar e vou falar por que também. Primeiro site que eu vou entrar aqui com vocês, então, é o da Simple.
Solução de niacinamida. O que eu acho assim, não que não seja uma boa fórmula. Eu só não compraria essa solução aqui porque R$165 a niacinamida é um ativo que é barato, então eu não compraria esse por ter outros no mercado assim com valores mais acessíveis. Outro também, tá, já mostrei o GABA aqui pra vocês. Não que eu não compraria nenhum produto aqui, tá, mas eu posso fazer um vídeo pra vocês já quais produtos que eu compraria. Mas então aqui entra a niacinamida nos que eu não compraria. Outra marca que eu acho assim que tem um valor muito alto em relação a outros produtos de skincare, que, claro, se enquadra em dermocosmético, apesar que dermocosmético é um termo que não existe perante a Anvisa, tá? Mas eles são conhecidos por serem dermocosméticos. É a La Roche. La Roche lá fora, ela é tida como uma marca mais de produtos acessíveis, tá? Então aqui no Brasil é que é um pouco mais caro mesmo. E aí esse sérum aqui da La Roche de ácido hialurônico, eu não compraria porque hoje existem muitos outros sérums de ácido hialurônico no mercado, bem mais acessíveis. Ele tem aqui uma proposta de... O ácido hialurônico tem uma proposta, na verdade, né, de hidratação, e isso a gente consegue. Eu digo assim porque o valor, ó, R$260, claro, R$209 aqui promoção, aqui tem outro por R$283, eu acho para um sérum muito caro. Em geral, assim, produtos da La Roche para nós são caros, né? Aqui tem um outro também que é o sérum de retinol, e o retinol é uma outra substância que já é super conhecida. Existem várias marcas que fazem retinóis hoje muito mais baratos, e aqui esse sérum de 30 ml, redutor de linhas, daí no caso todo o sérum de retinol tá? E aí no caso aqui tá R$246, olha só, ele era 358, 283. Eu acho para uma solução, um sérum com retinol, uma fórmula básica, que eles colocam também a niacinamida, mas se a gente vai comprar ainda um sérum de niacinamida e um sérum de retinol de outras marcas, não vai sair tão caro, tá? Eu acho esse aqui um sérum caro, e também posso trazer para vocês quais sérums de ácido retinóico ou cremes também que eu compraria, tá? Vocês podem deixar aqui nos comentários. Outro da La Roche que eu já usei um tempo atrás e hoje eu não compraria de novo é essa versão aqui das bisnagas de protetores solares, que eu acho que não segurava na época a minha oleosidade. Eu não gostava muito assim do efeito que eles davam no meu rosto, então também não compraria novamente. Vamos ver valores aqui. O valor tá um valor normal hoje, sim, de protetor solar. Separei mais um site aqui pra vocês, que são os produtos da Rosa Amazônica. Eu não compraria porque foi uma marca que usou a minha imagem através de uns shorts que eu tinha feito de outras, falando sobre o óleo de rosa mosqueta, e eles pegaram esse short, colocaram uma imagem do sérum do Rosa Amazônica ali, como se eu estivesse fazendo uma propaganda daquele sérum ali, sem minha autorização. Então eu não compraria o produto da Rosa Amazônica, porque eles fizeram esse tipo de marketing que eu não gosto. E ainda assim, então, como eu não compraria, eu não experimentei produto e não analisei fórmula, tá? Então eu nem vou fazer também em relação a isso, porque no momento que a marca, eu avalio muito a marca também, o posicionamento da marca. E aí no momento que a marca faz isso, de fazer uma propaganda que não foi autorizada, a imagem, isso até por lei nem é permitido, né? Então eu não usaria esse produto aqui e também não recomendaria para vocês. Outro que eu separei aqui é um produto da Vichy. Tem dois produtos da Vichy, eu acho que eu separei ali. Esse aqui é o Mineral 89 para a área dos olhos. Eu acho que assim, ó, tem 15 ml só esse produto aqui e ele custa R$200, 15 ml. Então, assim, a gente não necessariamente precisa de um produto específico para a área dos olhos. A gente pode utilizar o nosso creme normal se ele não é sensibilizante, depende, claro, da substância. Se ele é um creme hidratante, um creme denso ou um sérum de ácido hialurônico, a gente pode utilizar nessa região aqui. E aí não precisa comprar especificamente um creme, um sérum ou um creme para a área dos olhos, tá? Então é um produto também que eu não compro, eu não adiciono na minha rotina de skincare alguma coisa específica para a área dos olhos. E também normalmente eu não recomendo, assim, não só casos específicos assim para clarear, no caso olheiras, aí sim. Então, no caso, quero melhorar olheiras, aí realmente tem que ser um ativo específico para essa região mesmo, tá? Então, esse aqui eu não compraria. Outro que eu separei aqui é um creme reparador de olhos também, esse aqui de R$499, ele tá R$344, eu não compraria. Ele tem aqui poucas gramas também, que eu tava olhando antes, agora eu
Não tô vendo aqui, mas eu não compraria, não compro esses aqui também, que são quase 600 reais. Eu acho que a gente paga, claro, muita importação. Lá fora, o valor, ele não tem toda essa tributação. Eu acho que realmente tem que ter, né? Os produtos têm que vir. Mas aí, pra nós, como a gente tem produtos aqui nacionais que tem valores mais acessíveis, daí eu opto por eles, tá? Mas isso é uma opção minha e são ótimos produtos, com certeza. Shiseido desenvolve vários ativos e eu sei que tem muita pesquisa envolvida, mas eu não compro pra usar. Mas eu posso analisar fórmulas pra você sem problemas nenhum, tá? Então, apesar de serem aqui, não vou comprar, no caso, se eu receber de alguma marca, se eu receber de Beleza na Web ou alguma coisa assim, eu analiso pra vocês e faço os testes sem problemas nenhum. É mais por questão assim que acho caro pagar 760 reais ou 587 no caso da promoção aqui. Eu acho caro, tá? Isso não que não seja bom produto, tá, gente? Então é mais assim a questão de por que eu não compro, por que eu não trouxe aqui pro canal também pra vocês. Mas se vocês gostam, se vocês querem essa análise de composição de cremes assim, é só deixar aqui nos comentários que eu vou fazer pra vocês, tá? Outro que eu não compraria e não compro são tônicos faciais, assim, ó. Tônicos, a gente acreditava um tempo atrás que eles eram usados assim, colocavam muito isso, né, pra regular o pH. Só que a nossa pele muito inteligente já se autorregula o pH, então não precisa utilizar esses tônicos aqui. Então, assim, a não ser que a gente quer controlar a oleosidade, com um tônico, por exemplo, eles têm um pouco essa ação dependendo da proposta ali do tônico. Mas é um produto que eu não incluo na minha rotina de skincare e também não recomendo que esse passo seja feito por vocês também, tá? Então é um produto também que eu não compraria, existem vários tônicos aqui, eu selecionei esse aqui só pra mostrar pra vocês mesmo. Mas então, assim, ó, esses foram os meus cosméticos que eu não compraria. Posso fazer a parte 2 pra vocês, é só deixarem aqui nos comentários. E também posso falar quais que eu compraria e eu ainda não comprei, ou que fórmulas vocês querem que eu analise. É só deixar tudo aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo ele tenha ajudado vocês de alguma forma, com alguma informação aqui que talvez ainda vocês não tinham. Se ajudou, deixa o like aqui pra mim, porque isso me ajuda muito com a divulgação do vídeo. E eu encontro vocês então na nossa próxima dica. Tchau!